do Deus que é o meu socorro. Mas agora eu entendo que eu tenho socorro, que eu tenho um Deus que me socorre, que eu tenho um Deus que vem em meu favor. E essa carta aos Filipenses é uma carta que Paulo está, como eu disse aqui no primeiro dia, é uma carta que Paulo escreve para essa igreja que estava passando por momento de perseguição, por momento de luta. E engraçado que é uma igreja perseguida, sendo consolada por um homem preso. Agora, irmão, vai entender uma situação dessa. A igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo mortos por Nero, pelo império. Aí agora visualiza isso. Existe um homem chamado Paulo, apóstolo, que havia ficado durante 3 anos nessa igreja, plantando essa igreja em Filipos. Paulo fica 3 anos nessa igreja. Só que agora o apóstolo, o pastor, o mentor está preso. E o pior de tudo, já está a caminho da morte. As portas da morte estão na frente dele. Aí um homem que está numa situação dessa, ele escreve uma carta dizendo assim, e ele repete isso durante 11 vezes. 11 vezes nós vemos Paulo repetindo: alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. Um homem condenado, escrevendo para outros que estão também na iminência da morte, dizendo para eles assim: olha, eles podem matar o corpo, eles podem fazer mal à nossa carne, mas eles não podem roubar o maior tesouro que nós temos, que é Cristo Jesus. Eles podem prender, mas eles podem prender o homem carne, o homem físico, mas eles não podem prender o Evangelho. O Evangelho está liberado, a boa notícia está liberada. Aonde vocês forem, abram a boca de vocês e falem dessa boa notícia. E a boa notícia que eu tenho para nós hoje é que nós estamos, o funil da igreja no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele está só afunilando. A situação da igreja no mundo está a cada dia mais se afunilando. Foi como o pastor Ralph ontem falou aqui, nós estamos na iminência da volta de Cristo. Na iminência dos céus se abrirem e o Cristo descer para buscar o seu povo. E eu tenho uma notícia para você: ele virá uma só vez. Essas novelas que nós assistimos aí, da Record, que vai arrebatar a igreja e os outros crentes vão ficar aqui, isso é mentira. Quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele vai levar o seu povo todo de uma só vez. Não vai ter uma segunda chance. Ou você é ovelha, ou você é trigo, ou você é bode, ou é joio. E nós precisamos estar preparados, porque o mundo, cada dia que passa, esse mundo que nós vivemos está pior. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. No mais, irmãos, regozijai no Senhor. Ele estava falando aqui, ele está continuando uma fala que ele, no capítulo 2, nós vamos ver.
vai falar sobre o esvaziamento de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo. Ele vai falar sobre o sofrimento de Epafrodito, um homem que era obreiro naquela igreja. Ele vai falar sobre Timóteo, o desejo de Timóteo ir para Filipos, para tomar conta daquela igreja, para cuidar daquela igreja. Ele vai falar que Epafrodito passou pela morte para poder cuidar daquela igreja, que ele mesmo doente, mesmo só padecendo no corpo, ele fazia de tudo para poder manter aquela igreja saudável. E aí ele vai dizer que no comecinho do capítulo 3, no mais, irmãos, olha, mesmo com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, no mais, meus irmãos, no entanto, meus irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque, irmãos, o mundo não tem nada para nos alegrar. A grande verdade é essa, que esse mundo, tudo que nos alegra no mundo é passageiro. É tão passageiro que se você comprar um carro hoje, daqui 10 dias, aquele carro não é mais a sua alegria. Você fica eufórico, alegre naquele momento, a felicidade de ter adquirido algo novo, entrar num carro, né, com cheirinho novo é bom demais, não é? Carrinho com cheiro de novo é bom, mas, irmão, 10 dias, aquele carro não causa mais euforia no seu coração. E Paulo aqui está falando para um povo que não estava ganhando um carro, que não estava ganhando uma casa, que não estava ganhando nada de presente, mas eles tinham um presente muito melhor, que era o Espírito Santo. E aí ele vai dizer: irmãos, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. E escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. Paulo está dizendo assim: olha, eu escrevo para vocês, de novo, repetindo as mesmas coisas, alertando a vocês das mesmas coisas, porque no meio de vocês existem falsos mestres, no meio de vocês existem falsos pastores, existem homens maus. Quando diz cães, falam de homens malignos, de homens maus que estão no nosso meio. Cuidado com a mutilação aqui está falando da circuncisão. Tem algumas versões aí que está a circuncisão. Ele está falando da circuncisão. Olha, guarde disso, vocês não pertencem mais à velha aliança, vocês não pertencem mais à lei, agora vocês têm uma aliança nova, vocês vivem numa aliança nova, e esse que agora fez uma aliança nova com vocês, ele está dizendo para vocês: alegrem-se, regozijem-se, criem esperança de que Ele está vindo ao encontro de vocês para confortar vocês, para confortar o coração de vocês. Vocês não são filhos órfãos. Irmãos, o que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, é que nós não somos filhos órfãos. Amém? Amém, queridos? Talvez possa ter faltado a figura do pai na sua vida. Na minha vida faltou a figura do meu pai, por um bom tempo. Por um bom tempo. Mas nós temos um Pai celeste, que esse não vai nos abandonar. Que Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Pastor, mas pelos problemas e dificuldades que eu estou passando, o Senhor não conhece, o Senhor não está passando. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas também. Talvez o seu problema não seja tão grande para mim, e nem o meu problema tão grande para você, mas eu quero te dizer uma coisa, que cada um tem a cruz que merece ter.
Jesus vai dizer que nós temos uma cruz. Eu quero dizer para você que a cruz é um símbolo de quê? De humilhação. É um símbolo de morte, mas também é um símbolo de redenção e de vida. É tão paradoxal isso, né? Como é que um símbolo pode ser de morte e de vida? Como símbolo, aquele símbolo daquela cruz ali, né? É um símbolo de morte. Nós vamos no cemitério, nós vemos a cruz, é um símbolo de morte, que alguém ali foi enterrado, que alguém ali foi sepultado. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para a cruz, e quando nós lembramos do que Jesus fez por nós, a cruz não passa a ser apenas o símbolo de morte, mas passa também a ser um símbolo de vida, de ressurreição. A cruz vazia nos mostra que a ressurreição é real. Porque aquele que foi pendurado e prometeu para nós que estaria conosco até o fim dos dias, esse reina para todo sempre. Ele disse: olha, aquele que estiver em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a nossa promessa. Olha, aquele que está morto em Cristo vive. Agora, aquele que morre sem Cristo, não há esperança para esse. É a morte eterna, é a separação eterna de Deus, é estar para sempre longe de Deus, é estar para sempre longe da misericórdia, do amor, do favor. Então Paulo aqui vai alertando a igreja, mostrando à igreja: olha, no meio de vocês existem cães que querem tirar vocês, que querem acabar com vocês, que querem comer, que querem arrancar os ossos de vocês, que querem tirar vocês desse Cristo maravilhoso, desse Pai maravilhoso, desse Pai que cuida de vocês. Versículo 3: porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Nós não confiamos, queridos, nós não podemos confiar na carne. Essa carne é má, é falha. Nós temos que treinar a nossa mente à luz do Evangelho, a passarmos por esses períodos que nós passamos, de aflição, de dificuldades, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo que o nosso Redentor está pronto a confortar o nosso coração no momento da adversidade. Irmãos, o Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo é que ele é consolador. Amém? Jesus, quando dá a promessa do Espírito Santo, ele diz assim: ó, eu vou enviar, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. O que é o Consolador, irmão? Quem é o Consolador? O que é consolar? Eu creio que cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós já experimentamos alguém trazendo algum consolo para nós, diante de alguma perca que você possa ter tido, ou diante de algum problema que você possa ter passado. Alguém veio até você e alguém te deu uma palavra de consolo. Principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo aí, essa pandemia, né? Esse problema endêmico de doenças, e muitas pessoas perderam os seus entes, seus familiares, amigos, nós perdemos amigos. Então é momento de quê? É momento de consolar essas pessoas. Nós somos um canal de consolo para pessoas. Nós vamos até essas pessoas e nós consolamos essas pessoas com um abraço, com a nossa presença, com um gesto de carinho. Nós consolamos essas pessoas. Agora, irmãos, nós temos um Consolador 24 horas presente conosco. Minto, não é nem 24 horas, Ele está conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos tempos. Está conosco o tempo inteiro, em todo o tempo conosco.
Paulo vai dizer aqui, ó, a circuncisão não serve para nada para vocês, porque o Deus que nós adoramos, Ele é Espírito, é um Deus que nós agora temos que nos regozijarmos nele, é Cristo Jesus. Nós não podemos confiar na carne, a carne é falha. No versículo 4 ele vai dizer ainda que também podia ter confiança na carne. E Paulo aqui vai fazer um paradoxal, eu vejo como um paradoxal do capítulo 2, a partir do versículo 5, onde ele vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo humilhou, né? Ele se humilhou. Então aqui Paulo agora, ele vai falar assim, ó, eu podia muito bem confiar na minha carne. Paulo mostra que um Cristo, que é Deus, que se esvazia, que deixa a sua deidade, deixa a sua glória, se transforma num homem comum como nós, carne. Os gnósticos vão dizer, não, Deus não pode habitar na matéria má, na carne. Nós, irmãos, a igreja evangélica está cheia de gente gnóstica. Os nossos jovens e adolescentes hoje, eles são bombardeados com o gnosticismo. Pastor, o que é o gnosticismo? É uma crença de que, assim, trocando em miúdos, de que Deus não pode habitar na carne, não pode fazer parte do meio humano. Ou seja, nega totalmente a divindade de Cristo. Cristo não é Deus, porque Deus não pode habitar no meio de seres pecadores. Então, nós temos, um dia desse conversando com um jovem, ele falou assim, não, eu sou agnóstico. Para você ver, sou agnóstico. Eu perguntei para ele o que era gnosticismo, ele não soube me responder. Eu falei, então você não é gnóstico coisa nenhuma. Mas está aí, está na internet, está nas plataformas aí, o povo enfiando isso na cabeça dos nossos filhos, para quê? Para que os nossos filhos questionem que se Jesus é Deus ou não. Se Jesus é Deus ou não. Então, Jesus se faz homem, vem habitar no nosso meio, ele se esvazia da sua glória. E interessante que aqui no versículo 5, Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 4 ele diz, eu posso me gloriar na carne, né? Eu poderia me gloriar na carne. Por quê? Aí ele vai falar o porquê ele poderia se exaltar, se ele quisesse. Porque nós, os homens, nós temos a tendência de nos exaltarmos. Talvez nós não somos nada, mas a nossa soberba é tão grande. Não sei se vocês viram um vídeo aí que está rolando aí nos Facebook da vida aí, do vereador aqui da cidade do Magrão, que ele tem um trabalho de distribuir cesta básica para as pessoas, e aí ele compartilhou um áudio de uma mulher que ele entrega cesta básica na casa dessa mulher. E a mulher soltou os cachorros em cima dele, dizendo assim, não, esse negócio só de cesta básica não, você tem que trazer uma fruta, uma carne, nem que seja carne de segunda, mas só arroz, feijão, macarrão, óleo, essas coisas. A cesta básica é boa, mas só isso não. Uma vez, numa igreja onde eu congregava, nós estávamos ali lavando a igreja, depois de um almoço que foi feito na igreja, e passou um andarilho. E aquele andarilho falou assim, tem um resto de comida não para comer? Aí o irmão estava lá na frente e falou, não, tem, né? Mas só que é o seguinte, acabou a carne, a gente pode fritar uns ovos para você? Ele falou, não, eu não como ovo. Eu não como ovo. E não quis a marmita.
Para você ver que a soberba faz parte do coração do homem, independente da classe social dele, independente do momento que ele está vivendo, nós temos essa tendência, é o pecado que habita em nós, nos faz sermos soberbos. E Paulo vai dizer que eu poderia muito bem me gloriar na carne. Por quê? Olha o que ele vai falar a partir do versículo 5. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Quando eu nasci ao 8º dia, minha mãe me levou no templo, eu fui consagrado, eu fui circuncidado. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo está falando dele, está falando da linhagem dele. Hebreu de hebreus, no tocante à lei fui um fariseu. Ou seja, olha, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu sou fariseu, eu conheço tudo, eu sei de tudo. Tudo que diz respeito à religião dos hebreus, dos judeus, eu sou zeloso, eu sou conhecedor. Olha aí, segundo o versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, porque ele achava que perseguir a igreja, ele estava fazendo um favor a Deus. É o que os muçulmanos hoje fazem. Eles matam os cristãos em nome de quem? De Alá, em nome do Deus deles. Então, matando os cristãos, eles estão fazendo um favor para Deus, segundo a crença deles. E Paulo está dizendo que, olha, perseguidor da igreja. No tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Olha, eu era irrepreensível. Tudo que fazia parte do ritual da lei, tudo que fazia parte, toda a ritualística, todo cerimonial, eu cumpria à risca. Eu era um exemplo de fariseu. Eu fui criado, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu mor, vamos dizer assim. Era o que ensinava, era o que formava outros homens. Era o pastor maior deles. Paulo estudou com esse homem. Mas aí no versículo 7 ele vai dizer assim, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda, por amor a Cristo. Tudo aquilo que eu achava que eu era, tudo aquilo que eu achava que eu possuía, eu perdi tudo isso no dia que eu estava indo na estrada para Damasco. E quando aquela luz, aquele momento glorioso me cercou, eu achava que eu era muita coisa, mas naquele caminho para Damasco, alguma coisa aconteceu, e quando aquela luz me cerca, e quando aquela luz fala comigo, aquela voz fala comigo, aquilo que eu achava que eu era, ficou ali como perca. Ali acaba a minha história de fariseu, ali acaba a minha soberba, ali acaba todo o meu coração altivo, ali acaba toda a vida que eu achava que era ganho, ali acabou toda a história do Paulo fariseu, do Saulo fariseu, do homem que achava que era muita coisa. Naquele momento glorioso, tudo que era ganho para mim, eu reputei como perca. Irmãos, será que quando Jesus entrou na sua vida, tudo que você achava que você era, você jogou na lata do lixo ou ainda tem guardado isso no seu coração? Sabe por quê, queridos, que eu falo isso? Porque dinheiro acaba, saúde acaba, beleza acaba.
Eu queria ter trazido um vídeo aqui para mostrar para vocês. O pastor Russell Shedd morreu no ano 2017, se eu não me engano, foi? 2017. E uma última entrevista que ele deu, com 96 anos, e o homem de Deus foi lá fazer uma entrevista com ele na casa dele, visitá-lo, e depois depois que o Dr. Shedd morre, ele colocou nas redes sociais, e ele entrevistando o Dr. Shedd, e ele pergunta assim: Dr. Shedd, como é que o senhor se sente? Ele falou: meu filho, eu nunca sofri na minha vida, eu tive uma vida muito boa, eu nunca tive nenhum tipo de sofrimento na carne, mas agora, esses últimos dias que eu estou vivendo, eu estou sofrendo dores terríveis. As minhas pernas doem de uma forma tão grande. 96 anos, irmãos. Um homem que na sua juventude era um homem bonito, um homem forte. Agora, com 96 anos, foi toda a beleza, toda a força, tudo que hoje nós estamos vivendo, você que é jovem, eu que já estou quase chegando aí à meia idade, fim da idade, né? Nós estamos vivendo ainda na plenitude. Aí ele diz assim: eu sinto dores terríveis, mas eu me alegro tanto em saber que o Senhor está comigo. Eu me alegro tanto em saber que nas dores, nas angústias, Ele está comigo. Ele me conforta, todo dia eu sinto o conforto do Senhor ao meu lado, eu sinto o Senhor me confortar todos os dias. Alguns dias depois, aquele homem veio a falecer. Veio morrer. Morreu para o mundo, mas vive na glória, porque a esperança da vida que nós temos, ela é real, ela é concreta. E eu quero dizer para você que se você chegar aí, pode ter certeza que já existe lugar preparado para você lá. E Paulo vai continuar dizendo assim: olha, mas para mim o que era considerado como ganho, reportei como perda por amor de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, tudo, eu deixei tudo. A vida do Evangelho, irmão, é olhar para frente e deixar as coisas que passaram para trás, é não olhar mais para trás. O crente não tem mais o direito de olhar para trás. Paulo vai dizer isso muito bem em 2 Coríntios 2:9. Olha, aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. Passou. Eu passei pelas coisas velhas. As coisas velhas eu deixei elas para trás. O homem velho ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Então, daqui em diante, daqui para frente, tudo que acontece na minha vida é novo. É novo. E esse mesmo Paulo está dizendo aqui, mas as coisas que para mim eu considerava como ganho, eu reportei como perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Mas Paulo, por que você desprezou tanto essas coisas que eram boas aos olhos dos homens? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pela excelência do conhecimento. Então tudo que eu tinha, tudo que eu era, agora nada se compara ao conhecimento que eu tenho de quem Cristo Jesus é. Agora eu conheço a Ele de fato e de verdade. Pensa, irmão, olha a situação de Paulo. Paulo, quando se converte na estrada para Damasco, ele estava indo fazer o quê?
ele estava indo matar crente. Ele tinha autorização dos fariseus para perseguir a igreja. Já havia permitido a morte de Estevão, e o nome de Paulo, que em hebreu Saulo, né? Em hebraico Saulo e Paulo é o mesmo nome, amém? Tem crente que acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Saulo em Israel, no meio dos judeus, e Paulo no meio dos romanos, dos gregos, dos gentios. Então era o mesmo nome, tá bom? E aí o que acontece? Aí esse homem tinha um mandato para exterminar cristão. E ali, naquela estrada, acontece algo maravilhoso. Capítulo 9 de Atos. 9 ou 10? 9, né? Capítulo 9 de Atos, você vai ver a conversão de Paulo. E quando Paulo entra na cidade de Damasco, e vai ficar na casa de Barnabé, é Barnabé que ele ficou? O que acontece com Paulo ali? O Espírito Santo mostra para os crentes que Paulo agora é um homem convertido. Mostra para um homem chamado Ananias: ó, Ananias, o Paulo é um homem que eu separei para mim e ele vai fazer a minha obra. Ananias fala assim, e vai lá na rua tal, na casa tal, que ele está lá, ele está cego, está 3 dias sem comer, vai lá, ora com ele, porque ele agora é vaso nas minhas mãos. Ananias fala assim: eu não. Eu ir lá na casa que o Senhor está me mandando para orar com esse cidadão aí, eu sei a fama dele corre por todos os cantos, ele mata aqueles que professam o teu nome, aqueles que são da fé, ele mata os irmãos, ele tá tocando o terror. Eu não vou lá, não. O Espírito Santo: vai lá, rapaz. E quando o Espírito Santo manda, irmão, tem que ir, não tem jeito, não tem como resistir não. Ananias vai lá, imagina. Quando Paulo, depois que Ananias ora e Paulo se levanta e tudo acontece ali e tal, e eles veem que Paulo realmente converteu, aí agora é momento de levar Paulo até os apóstolos. Chega lá os apóstolos, Pedro fala assim, né, esse cara não converteu coisa nenhuma não. Então Paulo, meu irmão, ele largou uma vida onde ele tinha tudo, tinha uma vida regalada para enfrentar a desconfiança do povo de Deus. Só que para ele nada disso tinha valor, porque para ele o que mais interessava era ter o conhecimento de Cristo, de saber quem Cristo era, de quem Cristo, o que Cristo poderia fazer na vida dele. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, pelo que sofria perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Irmão, qual de nós teria coragem de deixar tudo que nós temos hoje e falar assim, não, isso tudo aqui é esterco? Paulo falou assim, isso aqui tudo é aquela palavra com B. Nada presta. Isso aqui, para mim, eu considerei como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. O que você tem deixado por Cristo, irmão? Nós não conseguimos deixar o nosso sofá no domingo para vir na igreja. Nós não conseguimos acordar 9 horas da manhã para vir na escola bíblica. Nós não conseguimos sair do nosso conforto para vir numa reunião de oração. Sábado que vem agora nós temos uma vigília aqui na igreja. 11 horas da noite. Vigília, irmão, é vigília. Se você quer orar, é vigília. Quiser ficar conversando, fica em casa. Vigília. Você deixa alguma coisa para vir na vigília? Deixa o confortinho da sua cama para vir na vigília? Você deixa
Você, jovem, deixa um namoradinho por causa de Jesus? Ou a namorada por causa de Jesus? Você abandona o pecado da fornicação, da prostituição, por causa de Jesus? O que você tem deixado por causa de Jesus, irmão? Ah, pastor, não, mas é tão difícil. Não, é difícil, realmente é difícil. É difícil. Mas eu quero dizer para você que o que era mais difícil, Ele fez por nós. Ele entregou-se a si mesmo por nós. Ele levou todo o seu pecado lá na cruz do Calvário, para que hoje você possa ter uma vida pautada naquilo que Ele quer para você, para que hoje você possa ter uma vida nova, uma vida transformada. Se você acha que é difícil deixar essas coisas, pensa então em ser pendurado num negócio daquele ali. É difícil? Com cravos na mão, cravos que eram do tamanho de 2 palmos, enfiados na mão, e um outro socado no seu pé. Pendurado de braços abertos, como um espantalho, nu, sem roupa, sem nada, debaixo de um sol, uma coroa de espinhos que transpassavam a sua cabeça. E ele, pendurado naquele madeiro, ele olha para o zombador e diz assim: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem, eles são loucos, eles estão perdidos nos pecados deles. E nós, queridos, nós não conseguimos deixar nada por amor a Cristo, nada. Um dia indo para a igreja, isso em 2009, já estou encerrando, viu, queridos? Não vai dar para encerrar o texto inteiro hoje, por causa da ceia. Mas semana que vem nós fazemos a conclusão dessa nossa série. Em 2009 estava indo para a igreja, naquele tempo eu não tinha carro ainda, e a nossa igreja era bem distante de casa e nós íamos a pé, minha esposa e eu, e o Júlio César já estava grandinho, já em 2009, estava com 6 anos, e coloquei ele na carcunda aqui, né, e eu de terno no dia, no calor. Só que antes de sair de casa, em 2009 estava tendo uma final, Flamengo e Grêmio, Campeonato Brasileiro. Eu sou flamenguista, né? Feliz. E o Júlio César também é flamenguista, graças a Deus. E aí o que acontece? O Júlio César falou assim: pai, mas hoje é final, Flamengo. Hoje o Flamengo joga final, vai ser campeão brasileiro. Eu falei: pois é, só que o Flamengo vai dar nada para nós, não vai fazer nada por nós, e o Flamengo não morreu por nós. Vamos para a igreja. Depois do culto a gente fica sabendo aí, durante o culto vai ter fogos, se o Flamengo fizer gol, tem fogos. Aí você vai ficar sabendo. E fomos para a igreja. Saímos do nosso comodismo. É só uma pequena situação que eu conto para vocês, porque o que nós temos deixado por amor a Cristo? Tem algumas pessoas aqui na igreja que eu tenho admirado em algumas situações, igual a Maitê, recusou muitos empregos porque o emprego atrapalhava ela na igreja. O Regis estava trabalhando também numa empresa que estava tirando o tempo dele com Deus. E agora nós temos o espetinho do Lampião. Porque queria estar na igreja, servindo ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor. O que nós temos deixado, irmão?
O que você tem deixado? A Bíblia está dizendo assim, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Olha onde Jesus vai tocar numa das pessoas mais importantes das nossas vidas. Quem não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar filho, filha, por amor a mim, não é digno de mim. O que nós temos deixado? E Paulo vai dizer assim, versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9: e seja achado nele. Agora ele deixou todas as coisas, mas agora onde Paulo é encontrado? Em Cristo, para que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha, agora eu sou encontrado em Cristo, a minha fé está em Cristo, não está mais nas obras, não está mais em quem eu fui, está em Cristo, o meu Senhor. Versículo 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, sendo feito conforme a sua morte. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Olha, minha irmã, o que Paulo está dizendo assim, para que eu possa conhecê-lo pelo poder da sua ressurreição e a participação. Eu quero participar do sofrimento de Cristo. Você quer sofrer, irmão? Eu quero te dar uma boa notícia. A igreja vai passar por um período de sofrimento muito grande. E se você não for um eleito do Senhor, e se você não for aquele que está seguro no Senhor, eu quero te dizer que você vai olhar para trás e você vai falar assim: não, eu prefiro esse mundo. Jesus não tem serventia nenhuma para mim. Porque nós amamos esse mundo. Nós amamos as coisas desse mundo. Basta ver na sociedade que nós estamos vivendo. Todo dia sai um celular novo, uma televisão nova, um carro novo. As pessoas brigam por isso. Tudo que você trabalha hoje, você trabalha para conquistar alguma coisa aqui nesse mundo. Porque quando nós precisamos fazer uma campanha missionária, nós temos que fazer bazar, vender roupa usada, fazer galinhada, fazer cofrinho, vender rifa. Por quê? Porque as pessoas, nós não estamos preocupados com as pessoas, com o perdido. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro para poder gastar conosco. Eu quero um carro novo, quero uma casa nova, eu quero as mulheres, quer peito novo. Irmão, é o que rola hoje. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Quer unha, não sei dos quantos. Hoje tem unha de fibra, tem unha de ferro, unha não sei das quantas. A pessoa não se contenta com a unha que Deus deu. Irmão, quando você coloca quando você põe uma unha postiça, você está dizendo assim: Deus, o que o Senhor fez é imperfeito. É imperfeito. Aí nós gastamos com isso. Aí a mulher que tem um cabelo crespo quer o cabelo liso, a que tem um cabelo liso quer o cabelo crespo, a que tem um olho azul quer o olho castanho, a que tem um olho castanho quer o olho azul. E aí, meu irmão, nós vivemos numa geração que as pessoas estão virando quase que mutantes. Você olha a pessoa hoje, daqui 10 anos você não reconhece, porque a pessoa mudou tanto. Por causa do quê? Das futilidades que nós estamos agarrados neste mundo, as futilidades dessa vida. Na hora que entrar no caixão e essa
casca derreter, vai ficar um esqueletinho lá, todo torto lá dentro. Acabou! Acabou! Aqui na reunião dos homens aqui, a gente não pode falar para as mulheres da gente o que acontece aqui, viu? Mas a gente estava comentando algumas coisas aqui. Eu estava comentando com o irmão, dizendo assim, eu não casei com a minha esposa por causa de beleza. Minha esposa era uma gatinha na época, só que não era uma mulher tão linda. Não, ainda é. Né? Só que, irmão, a idade chega para todo mundo. Eu até comentei, a última namorada que eu tive antes dela, a menina era modelo. Mas eu nunca liguei para isso, para aparência de mulher. Nunca liguei. Mas hoje, irmão, o rapaz vai namorar com a moça, a primeira coisa, nossa, será que ela é bonita? Será que ela tem um corpão? Será que ela... A moça também vai namorar com um cara e não vai olhar o caráter, se o cara é honesto ou se não é. Não, aí vê se é bombado, vê se é malhado, vê se é não sei o quê. Não quer saber do caráter das pessoas. Por isso que hoje nós temos uma gama de pessoas divorciadas, frustradas nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque embarcou num Titanic. Grande, bonito, suntuoso, mas que quando vem um iceberg, ele bate e afunda. Queridos, que nós possamos deixar as futilidades do mundo. Eu acho tão bonito quando a mulher é natural, simples. Um rapaz que não precisa usar calcinha colada. O cara anda tão colado que ele anda assim, ó. Não é? Hoje usar uma calça dessa aqui, ó, reta, calça de homem, isso aqui é calça de homem. Não, as calças hoje é grudadinha a vácuo. Daqui um dia vai vender até um negócio de sugar assim. Não é? Aí se o cara usa uma calça reta igual essa minha aqui, um cinto, uma camisa para dentro, o cara é brega, retrógrada, não serve não. Tem até uma fotinha na internet de um homem de terno bem vestido dos anos 40, os anos 20, né? De chapéu, bonito, sim. E aí os homens do século 21, o cara com a calça lá embaixo, né? Uma camiseta toda estrunchada para os lados, e as moças gostam, bate palma para esse tipo de gente. Irmãos, vamos deixar as futilidades do mundo. Por isso que você sofre, por isso que sofremos, porque não temos deixado as futilidades do mundo. A partir do momento que você olhar para o mundo e falar assim, olha, nada do que acontece nesse mundo vai refletir na minha vida emocional, vai refletir no meu caráter, vai refletir na minha vida com Deus, nós vamos viver bem. Vai passar pela dor e vai falar assim, eu creio, o meu Deus vive, que o meu Deus, que o meu Redentor vive, e que em breve Ele virá em meu favor. Amém? Semana que vem nós continuamos e encerramos essa mensagem na próxima semana. E eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Nós só temos a agradecer a Ti por tudo, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Ensina-nos, ó Deus, a desapegarmos das coisas do mundo,
que nós vivamos para a glória do Senhor. Que o nosso proceder seja para a glória do Senhor. O Senhor mesmo desceu dos céus, habitou no nosso meio, se desfez, se esvaziou de toda a sua glória. O Senhor não buscou glória. O Senhor buscou servir, ser servo. E nós, muitas vezes, na nossa pequenez, nós queremos e temos um coração tão altivo. E como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que tudo que era ganho para ele, ele reputou como perca por amor a Cristo. Senhor, se alguma coisa tem habitado o nosso coração, que seja mais importante do que o Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, e converte o nosso coração. Se alguma coisa nesse mundo é mais importante do que o Senhor, perdoa-nos. Nós pedimos perdão a Ti e nos ensina a viver momentos de dificuldades confiantes em Ti. Porque confiando no Senhor, nosso coração nunca ficará frustrado. E saberemos que se a morte bater na nossa porta, a promessa da vida eterna, essa é garantida. O Senhor mesmo diz: olha, eu vou deixar lugar preparado para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E nossa confiança é essa, de que há lugar preparado para nós, de que há uma cidade, aonde quando nós entrarmos pelos portões dela, o sofrimento não entrará, o pecado não entrará, o diabo não entrará, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Guarda a tua igreja, desperta no coração da tua igreja um coração de santidade, e nos dê, ó Deus, uma semana abençoada para a glória do nome de Jesus. Nos capacita mais uma semana, cuida da nossa saúde, cuida